Olá pessoal, então iremos aqui apresentar hoje aqui um trabalho referente à concentração gravítica e separação magnética, né? Eu sou o aluno Artione Macedo, a disciplina é concentração gravítica e separação magnética, do curso de pós-graduação em Engenharia de Minas. E a professora é a Jordana Saba. GIG, o processo conhecido como gigagem, pessoal, ele consiste na separação hidráulica, como eu já mencionei, né? Em que acontece a repetida expansão, ou seja, dilatação e contração, né? Contração que é o mesmo que compactação, vertical de um leito de partículas por meio de movimento pulsante da água. Ocorrendo isso, é possível ter como consequência a estratificação do leito, a qual consiste na separação das partículas em estratos, ou seja, em partes, em camadas, com densidades crescentes que vão do topo até chegar à base. Nessa figura aqui ao lado, ela mostra um esquema simplificado de um GIG em processo, né? E tido normalmente como um método gravítico, mais complexo em virtude das diversas variações hidrodinâmicas. A teoria gigagem abrange duas abordagens, a hidrodinâmica e a clássica. A teoria da energia potencial e a teoria hidrodinâmica da gigagem considera o movimento das partículas individuais no leito do GIG e faz uma relação com o movimento de todas as partículas. A estratificação das partículas é realizada conforme os seguintes mecanismos: sedimentação, retardo, aceleração, diferencial e consolidação intersticial. Então, pessoal, boa parte dessa estratificação possivelmente acontece ao longo do período em que o leito encontra-se aberto, dilatado, né? E, consequentemente, tem como resultado a sedimentação retardada, que acentua pela aceleração. Por causa desses mecanismos, os grãos finos e leves sobem, enquanto os grossos e pesados seguem para o fundo do leito. No momento em que ocorre a sucção, a consolidação intersticial encaminha as partículas finas e pesadas para o fundo, enquanto as grossas e leves vão para o topo do leito. Se houver um controle e um ajuste correto dos efeitos de impulsão e sucção, a estratificação será quase ideal conforme a densidade dos minerais. Enquanto a teoria hidrodinâmica busca descrever a gigagem conforme o comportamento individualizado da partícula no fluido, a teoria da energia potencial visa descrever o comportamento do leito como um todo. A teoria da energia potencial pode ser simplificada se for considerada uma mistura binária, homogênea, constituída de partículas leves e partículas pesadas, como o peso G1 e G2, respectivamente. Essa mistura é dotada de centro de gravidade, a uma altura equivalente à metade da altura do leito. Logo, a energia potencial da mistura homogênea é encontrada pela seguinte equação: E1 é igual a 0,5, né? G1 mais G2 é igual ao potencial. A diferença de energia potencial entre os dois estados gera uma energia livre para acontecer a estratificação de uma mistura binária. É uma diferença positiva que tem como consequência o rebaixamento do centro de gravidade do sistema.
Um dos equipamentos mais antigos da concentração de minério é o jig. A pulsão do fluido no jig é gerada mecanicamente por meio de embolo e pela pulsão da água, ou ar incorporado por uma válvula em intervalos. Então, né, pessoal, vamos aqui agora na sequência aqui para a gente falar sobre o jig, né? O que é o jig? Né? O jig é um dos mais antigos equipamentos usados na concentração de minério. Supõe-se que o princípio básico de funcionamento teria sido conhecido já na época do Antigo Egito, né? Isso é bastante antigo mesmo, isso aqui. Lá na década de um século atrás, mais ou menos. E esse seria os jigs, né? E como que funciona esse processo da gigagem? Né? A gigagem é um processo de separação hidráulica que consiste na repetida expansão e dilatação, né? E contração, compactação vertical do leito das partículas pelo movimento pulsante de água. Então, pessoal, esse movimento ele é relativo entre o fluido e o leito de partículas, certo? Então, no jig de crivo fixo, existe uma superfície estacionária perfurada, uma grelha, e a água passa pelo crivo, produzindo a expansão e dilatação do leito. Essa pulsão é produzida por um pistão ou ar, né? Essa pressão, no caso. Essa classe ainda pode ser dividida conforme o mecanismo usado para gerar a pulsação. Esse pistão ele tem uma função de diagrama, né, que gera ali uma pulsação do ar. Esse seria o fixo, né? Agora o móvel, né, o jig de crivo móvel, nesse caso, existe uma superfície perfurada, né, com movimento alternativo vertical na parte interna do tanque. E como consequência tem um movimento relativo de pulsação de água por meio do fundo do crivo. Nesse equipamento, as pulsações que geram a expansão e compactação do leito das partículas são geradas pelo movimento de grade do jig, que sobe e desce. Esse movimento produz pulsações de alta velocidade, que são precisas em casos de expansão do leito com partículas grossas. Nos jigs de crivo móvel, o movimento é produzido pelo braço adotado de controle hidráulico. Então, dando sequência aqui, né, pessoal, esse jig de crivo fixo e aberto emprega um diafragma e o produto denso é extraído no fundo do compartimento. Na parte superior do compartimento encontra-se o mecanismo 20, que gera pulsações de um lado. Do outro leito é o crivo. O mecanismo responsável pelas pulsações consiste de uma biela que realiza o movimento alternativo vertical, dando por eixo excêntrico, o qual atua sobre o diafragma de borracha. A forma de U da arca dos jigs resulta na ocupação de uma parte significativa da área dos aparelhos pelos mecanismos responsáveis pelas pulsações. Nos jigs pan-americanos, o mecanismo responsável pelas pulsações é o posicionamento abaixo do compartimento do jig, permitindo uma melhor utilização do espaço de piso na usina.